que é o jansenismo? Então, o jansenismo foi um movimento importante, principalmente no século XVII, no qual defendia as ideias de Santo Agostinho. O próprio Jansenius, nessa obra Discurso da Reforma do Homem Interior, que eu tive a oportunidade de traduzir e comentar, ele se gabava de ter lido mais de 36 vezes uma obra do Agostinho chamada Natureza e Graça. E justamente nessa obra o Agostinho fala da necessidade da graça para a salvação. Então, veja, o jansenismo é uma tentativa de recuperar, aquilo que Jansenius entende enquanto tradição da igreja. Ele vê Agostinho como um pai da igreja, ou seja, uma testemunha autorizada da fé. E ele entende a teologia como algo que nós devemos fazer menção à tradição. E por quê? Porque a revelação se deu em Jesus Cristo. Então, avançar teologicamente significa aproximar-se da revelação. Então, veja, teologia se faz comentando aqueles que nos antecedem, comentando a tradição, se aproximando cada vez mais do dado revelado. Justamente porque a ideia de criar novidade em teologia pode ser um problema, porque, veja, a cada dia se cria uma novidade em teologia, daqui 1000 anos, ou veja, aquela configuração teológica ela já está totalmente distante do dado revelado. Então, o jansenismo ele vai trabalhar dentro dessa perspectiva de resgatar principalmente Agostinho, que é visto como um dos grandes pensadores do cristianismo. Mais especificamente a questão da graça. Esse texto, o Discurso da Reforma do Homem Interior, ele tem uma estrutura que eu particularmente acho muito inteligente, porque o Jansenius ele escreve uma introdução e uma conclusão, e aí ele estrutura o livro em 3 partes, em 3 capítulos. E é interessante que o primeiro capítulo é sobre a concupiscência do corpo, a concupiscência, uma concupiscência que é mais primária, uma concupiscência da carne, como diz São João. O segundo capítulo do livro trata da concupiscência dos olhos, que tem a ver com toda a capacidade humana de desejar conhecer, mas Jansenius fala, é um desejo de conhecer para se gabar. E por fim o orgulho da vida, que é aquela ideia de que a pessoa diz assim, eu não tenho pecado. E pelo fato de dizer que não tem pecado, o pecado está atuando nela, justamente porque o convertido é justamente aquele que reconhece o mal que nele habita. Entendi. Então veja, ele pega um texto de São João, que é os 3 grandes males, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e orgulho da vida, e ele estrutura o livro. E aí ele vai fazer uma crítica entre aqueles que estão tomados por essa concupiscência da carne, justamente o descontrole sexual, tem a ver a vazão dos instintos, a vazão dos instintos, os apetites, tudo aquilo que passa da medida e que tem a ver com os sentidos, com os afetos. Depois, a concupiscência dos olhos, que é justamente o conhecimento para se gabar. Então, veja, enquanto o filósofo está em busca da sabedoria, Jansenius está fazendo uma análise moral, dizendo, olha, ele está em busca da sabedoria, mas para se gabar diante do outro. Então existe uma concupiscência, um desejo irresistível em direção ao mal que motiva toda essa atividade cognitiva. E por fim, o orgulho da vida, que é, veja, se gabar diante de Deus. E veja, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando aquele pensador ou aquela pessoa se coloca acima de Deus, ela repete, se amando. Ela se ama, e quando se ama e coloca Deus em segundo plano, fere o primeiro mandamento, Exato. amar a Deus sobre todas as coisas. Perfeito. Então, nessa pessoa, o orgulho se mostra. O orgulho tem a ver com inchaço. É um inchaço desproporcional, porque inchaço na medicina é um crescimento desproporcional, no qual aquele indivíduo ele cria uma imagem distorcida de si e coloca Deus em segundo plano. Veja, esse foi o pecado de Adão, o Jansenius está dizendo. Aquele que peca com orgulho repete a queda de Adão. Então veja, esse texto ele foi fundamental para o Pascal. Pascal ele conhecia esse texto, ele leu esse texto, e eu investigando Pascal, cheguei no Jansenius,
Muitos falam já da heresia de Jansenis, né? E no Brasil, e aí quando eu falava, mas que heresia é essa? O que você leu de Jansenis? Então, bom, em português não temos livros, né, sobre Jansenis. Então eu fiz a questão, né, fiz questão de traduzir esse texto.